Meus irmãos e irmãs, bom dia a todos. Pela graça de Deus, chegamos hoje então ao final aí da nossa revista, na lição de número 13, a ressurreição de Cristo. Encerrando não só essa revista, como encerrando também este ciclo da Escola Bíblica Dominical John Knox, né? Esse ciclo que consta as classes de Antigo e Novo Testamento, né? E a partir do ano que vem, então, iniciaremos aí alguma outra jornada, né? Então, pela graça do nosso bom Deus, fomos conduzidos até aqui. Lembrando que eu ainda estou devendo a vocês a lição de número 7, tá bom? Que, se Deus quiser, logo a gente vai estar postando aí, disponibilizando para vocês. Mas muito bem, hoje então a lição de número 13, com o tema A Ressurreição de Cristo. Então eu peço já que você deixe aberta a sua Bíblia e deixe marcado lá João capítulo 20 e capítulo 21, serão os textos, é o texto base da nossa lição de hoje, tá bem? Nós vamos então, de acordo com o que formos caminhando pela lição, a gente vai lendo o nosso texto, tá bom? Muito bem, irmãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó bondoso Deus, por este dia, pela oportunidade que temos de, diante da tua santa lei, uma vez mais meditarmos nela. Pedimos, portanto, ó bondoso Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, a fim de que possamos, ó Pai, verdadeiramente compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu disponibilizei para vocês aí também os slides, tá bom? No formato PDF. Então, os irmãos que tiverem condições de assistir a aula e acompanhando, de repente possa ajudar um pouco na dinâmica, tá bom? Inicialmente eu gostaria então de fazer a leitura de um trecho de um estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Então, o reverendo Hernandes, nesse pequeno trecho, ele resume de maneira muito sensível a verdade da ressurreição, né? Esta tão boa notícia que veio ao final daquela Páscoa em que Cristo foi crucificado. Pois muito bem, vamos então iniciar com a leitura do capítulo 20 da Epístola de João. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 18. Então, João 20, versículo 1 até o versículo 18. Acompanhe comigo a leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés.
Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Muito bem. A ressurreição é para o cristianismo um ponto extremamente basilar da nossa fé, né? Algumas considerações iniciais que eu gostaria de fazer é que a ressurreição de Cristo não foi uma mera restauração do corpo físico. É sabido que de alguma forma o corpo físico foi restaurado porque ele ainda mantinha em si os sinais da crucificação, né? Os sinais dos cravos nas mãos, na lança, na lateral, né? Conforme nós vamos ver aqui no desenrolar da história. Contudo, a humanidade de Cristo foi transformada de uma maneira que não fica estritamente clara para nós quais seriam esses atributos, mas o que nós temos a partir da ressurreição de Cristo é a manifestação de Cristo em seu corpo glorificado, né? Nós vemos isso, nós vemos que esse novo corpo ele não está ligado às leis às quais nossos corpos estão ligados, né? Nós vamos ver, por exemplo, que numa sala toda fechada, os discípulos, de repente Jesus aparece ali para eles. Nós não sabemos de que maneira ali ele se manifesta, mas de alguma maneira a gente vê que esse corpo glorificado ele já não obedece a essas mesmas leis que os corpos físicos obedecem, né? Então, nessa ressurreição o corpo de Cristo então foi transformado, né? E é essa também a nossa expectativa, né? Nós ansiamos por aquele dia em que teremos também os nossos corpos glorificados à semelhança do corpo de Cristo, a fim de que possamos, assim como ele, então estar ali também ao lado do Pai, né? Mas como eu iniciei falando, que para o cristianismo a ressurreição é um fato central e é um dos pilares da nossa fé, né? O cristianismo tem a ressurreição como um fato ocorrido na história, né? Ou seja, um fato real ocorrido na história, e assim, ao redor do qual estão fundadas muitas certezas da nossa fé, né? A partir da ressurreição de Cristo, como nós acabamos de falar, que nós aguardamos também a regeneração do nosso corpo. É a partir daí que nós temos a certeza do poder de Cristo para perdoar pecados, para vencer a morte, né? Então, várias certezas que temos na nossa fé então estão ligadas invariavelmente então ao evento da ressurreição. Por isso então ele é um pilar da nossa fé, né? Um dos fundamentos da nossa fé. Palavras também do Reverendo Hernandes, ele fala o seguinte: a ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem em pé ou caem juntos, né? É sabido que ao longo da história houveram algumas tentativas de deturpar e colocar em descrédito o evento da ressurreição, né? Houve quem dissesse, por exemplo, que Cristo não teria morrido na cruz. Quando ele é colocado no túmulo, ele vai se então reanimar, né? Uma vez que não estava morto, e então segue a vida dali, né? Conforme o relato de Mateus, no capítulo 28, nós vemos que os próprios judeus, coadunados ali com os guardas romanos que estavam responsáveis pela guarda do túmulo de Jesus,
forjaram uma mentira de que os discípulos teriam roubado o corpo de Cristo para poder afirmar ter sido verdade aquilo que Cristo pregou, né? E houve ainda quem dissesse que as mulheres que compareceram, como nós vimos aqui, Maria Madalena, ela não estava sozinha, essas mulheres teriam ido ao túmulo errado, né? Então, ao longo da história, se tentou então derrubar a verdade acerca da ressurreição de Cristo, mas como nós vimos, ou permanece de pé os dois, a ressurreição e o cristianismo, ou então caem os dois juntos, né? Porque, como o apóstolo Paulo vai falar em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 12 a 19, sem a ressurreição, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, a nossa esperança é vazia, o nosso testemunho é falso, os nossos pecados não podem ser perdoados e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E verdadeiramente, se nós pegarmos, por exemplo, os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, os grandes sermões pregados por Pedro ou por Paulo, colocavam a ressurreição realmente como o evento ímpar e máximo no que diz respeito então à manifestação do poder de Cristo. Então, negar essa ressurreição colocaria nossa fé e tudo aquilo que nós professamos, ou seja, o próprio Novo Testamento, se nós retirássemos tudo aquilo que trata acerca da ressurreição, nós perderíamos grande parte do Novo Testamento, né? Então, dá então essas afirmações de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, de que o que seria o Evangelho sem a ressurreição. Por isso, então, a necessidade do registro das evidências conforme nós o temos nos 4 Evangelhos. Nós fomos baseados no relato das Escrituras, os 4 Evangelhos, juntamente com o capítulo 1 de Atos e o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós temos então um registro de 12 aparições de Cristo após a ressurreição, sendo que no capítulo 15 de Coríntios, Paulo relata que houveram outras aparições que, contudo, não foram registradas. Dessas 12 que nós temos registros, 6 acontecem em Jerusalém, 4 na Galileia, uma no Monte das Oliveiras e uma no caminho de Damasco, né? Na nossa lição de hoje, nós vamos nos focar em 3 desses encontros. O primeiro que nós acabamos de ler é o encontro de Cristo com Maria Madalena. Na sequência, nós vemos o encontro de Cristo com os discípulos, como um grupo, ainda esses 2 encontros em Jerusalém. E, por fim, o encontro de Cristo também com esses discípulos, já ali às margens do mar de Tiberíades, na Galileia, contudo, com um enfoque mais voltado para o apóstolo Pedro. Então, na nossa análise hoje acerca da ressurreição, nós vamos nos deter então nesses 3 registros de aparições de Cristo após a sua ressurreição, conforme descritos aí no capítulo, na Epístola de João, os capítulos 20 e 21. Muito bem, então nós vejamos inicialmente esse trecho que nós já lemos acerca de Jesus encontrando Maria Madalena. Uma coisa que deve ficar bem clara para nós logo neste início é algo que nós já tratamos quando nós iniciamos lá, salvo engano, a lição de número 9, quando nós tratamos o sermão de despedida. Nós enfatizamos algumas vezes que ali, quando Jesus se despede dos discípulos, a maneira como eles ficam ali atordoados, sem compreender direito algumas palavras do Mestre, é porque eles não tinham realmente a expectativa da ressurreição, né? Cristo estava então se despedindo deles, mas não havia neles qualquer expectativa em relação à ressurreição. E os eventos narrados aqui neste início do capítulo 20 reforçam grandemente isto. Vejamos o versículo 2 do nosso texto. Ele termina falando as palavras de Maria aos discípulos: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ou seja, ela não havia nenhuma poxa, Jesus ressuscitou, não era uma possibilidade. A única coisa que Maria pensou: poxa, alguém roubou o corpo do Mestre e levou embora e nós não sabemos para onde, né? A manifestação dos discípulos também aponta isso, né? Nós vemos ali que Pedro e João correm até o sepulcro, e João, quando vê as vestes,
se convence de que Cristo havia ressuscitado, e aí provavelmente o que nós temos aqui é a maneira como aqueles lençóis estavam dispostos. Levam João imediatamente a crer que Cristo havia ressuscitado. Contudo, os outros discípulos nem saíram de casa ainda amedrontados, mas também duvidosos acerca disso. Vale ressaltar também que, apesar de não haver essa expectativa da ressurreição, os discípulos não inventaram uma, né, como ao longo da história se tentou por vezes defender, né? O que eles na verdade testificaram foi o cumprimento de algumas profecias, né? Então, este primeiro aspecto tem que ficar bastante claro para nós, realmente, como que não havia essa expectativa da ressurreição. É diferente de nós, quando nós vamos ler o registro das Escrituras, nós já sabemos que haverá ressurreição, mas naquele momento eles viveram os momentos que antecederam a crucificação e a morte de Cristo, sem, contudo, terem compreendido as mensagens de Cristo acerca de sua ressurreição, vindo então a compreender somente depois então que a ressurreição era já um fato acontecido. Ok? Muito bem, então naquela manhã de domingo, Maria e algumas outras mulheres foram embalsamar o corpo de Cristo. Era um costume tradicional da época, tá? Nesse processo, algumas especiarias perfumadas seriam colocadas ali entre as vestes, provavelmente entre esses lençóis que recobriam o corpo, como assim o processo final dentro dos rituais daquela época para o sepultamento dos seus mortos, né? E essa ida para embalsamar o corpo de Cristo aponta também em relação às mulheres a sua ignorância no que diz respeito à ressurreição, né? Não havia qualquer expectativa. Então o que Maria vai fazer é que vamos lá para poder encerrar os rituais fúnebres com relação ao mestre. Então ela não tinha qualquer expectativa. E isso fica ainda mais claro quando ela chega ao túmulo e o encontra vazio. Ao invés de ser tomada de uma boa expectativa ou de uma grande herança, pelo contrário, ela entra ainda em maior desespero, né? Perceba que ela está indo embalsamar o corpo de Cristo. E, como nós sabemos pelo próprio registro, havia uma pedra recobrindo a entrada do túmulo. Então, para aquele grupo de mulheres remover aquela pedra para poder ter acesso ao corpo, isso em si já seria um problema para elas. Contudo, quando elas chegam, esse problema já está resolvido, né? Nós sabemos que os próprios anjos desceram e removeram a pedra. Então aquela dificuldade que já de antemão se colocava para Maria já não havia. Inicialmente para ela já era para ser alguma coisa boa. Contudo, quando ela encontra então o túmulo vazio, ela encontra então um problema maior do que a pedra que deveria ser removida, né? Então, para ela aquele não é um momento de esperança, mas de desespero. E assim por diversas vezes também somos nós, né? Situações nas quais deveríamos ter esperança e fé em nosso Redentor, o que nós vivenciamos é também desespero, né? Que nós temos essa certeza, essa confiança de que as nossas vidas são conduzidas por Deus para o cumprimento da sua vontade, né? E que essa seja a nossa esperança, e que, diferente de Maria, nós possamos enxergar essas situações que às vezes se apresentam com esperança e não com desespero. O relato então segue, né? Como nós vimos, ela foi avisar os discípulos. Pedro e João retornam com ela ao túmulo para comprovar o que elas estavam dizendo. Eles então saem, mas Maria permanece ali chorando. Encontra então os dois anjos e encontra também com Cristo, achando inicialmente que ele se trataria de um jardineiro, né? E quando ela reconhece então Cristo, ela usa essa expressão Rabone, né? Essa expressão pode ser
traduzida de uma maneira mais literal por meu magnífico ou meu grande mestre. E naquela época era o mais alto título de tratamento que um judeu poderia dedicar a um mestre, né? Então assim, era o pronome de tratamento mais especial possível de um judeu dar ao seu mestre. E então provavelmente fica subentendido no texto que talvez ali, tomada pela alegria naquela situação, talvez ela tenha abraçado Cristo ou algo desse tipo. E então nós nos colocamos aqui no versículo de número 17. Acompanhe comigo a leitura. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então percebam que aqui Maria é repreendida, né? Cristo agora aponta para ela que o relacionamento de seus discípulos e ele, e isso a incluía também, é a partir de agora um relacionamento diferente. Não é mais pelos moldes do antigo relacionamento que eles tiveram até a crucificação. A partir de agora, esse relacionamento tem que ser um relacionamento espiritual, através do Espírito Santo. Por isso, então, provavelmente esta repreensão inicial, no que quando Maria, então, naquele rompante de alegria, talvez abraça o mestre, então, de alguma forma, manifesta, então, sua alegria ao presenciar Cristo ressurreto. Então, aponta inicialmente para essa questão, essa diferença no relacionamento, que a partir de agora não será aquele relacionamento físico, mas agora sim um relacionamento espiritual. E algo curioso que nós vemos aqui no último trecho desse versículo é a maneira como Cristo se coloca na diferença das relações entre Pai e Deus, né? Subo para meu Pai e vosso Pai. Veja que Cristo então coloca aqui dois tipos de relação. A relação de Cristo com o Deus Pai, por isso, para meu Pai, e para vosso Pai, ou seja, existe uma outra relação diferente daquela que ele tem com o Pai, daqueles que foram salvos, dos discípulos, daqueles que creram no sacrifício de Cristo, no relacionamento com o Pai. E novamente ele segue para meu Deus e vosso Deus, ou seja, há uma diferença então nesta relação entre Cristo o Filho com o Pai e Cristo o Filho com Deus, e agora também do povo, com o relacionamento em Deus como Pai e relacionamento do povo com Deus como o nosso Deus, não é? Portanto, essa repreensão que Cristo faz a Maria, na verdade, deveria levá-la, como vai acontecer com Tomé mais para frente, a não exclamar Rabone, mas sim ao vê-lo ressurreto, glorificado, o que ela deveria exclamar era: Senhor meu e Deus meu. Reconhecer finalmente ali Cristo, já dotado ali da glória que o Pai lhe conferiu antes da fundação do mundo, e que pela sua morte e ressurreição ele retomou. Então esses seriam alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar acerca deste encontro de Jesus com Maria. No próximo, então, Jesus agora se encontra ainda em Jerusalém com o grupo dos discípulos. Leiamos agora o capítulo 20, do verso 19 até o verso final. Acompanhe comigo a leitura. João 20, de 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, finalmente, nós chegamos aqui, então, a estes 2 versículos que são, como nós vimos ao longo de toda a nossa revista, os versículos-chave no que diz respeito os versículos principais da Epístola de João, os versículos 30 e 31. Muito bem. Então aqui agora nós temos os discípulos em uma casa, não é, fechados, reunidos ali, provavelmente já ali em polvorosa, comentando acerca do que teria acontecido a Cristo. Alguns já como João, certos da ressurreição do Mestre, e outros, quem sabe, ainda duvidando se realmente era isto que teria acontecido, né? Um fato que cabe a gente ressaltar é que, assim, nós vimos que a ressurreição se deu no primeiro dia da semana, né? O domingo. E perceba que nas 2 vezes em que os discípulos estão aqui reunidos, no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, ou seja, era domingo, e eles estavam reunidos. Tomé não estava com eles, só daí a 8 dias, como é o relato da igreja, o relato do texto, ou seja, passado 8 dias, versículo 26, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Então, perceba que provavelmente aqui estava se iniciando, então, a tradição que agora muda com a ressurreição do sábado para o domingo, né? Pois muito bem. Então, assim que o mestre se coloca diante deles, e como nós vimos, ele o faz de uma maneira sobrenatural, por isso, então, daí, isso aponta, então, algumas das características do corpo glorificado e ressurreto de Cristo. Tudo fechado, Jesus aparece ali no meio dos discípulos, né? E a primeira expressão dele é: Pai seja convosco. Há uma importância bastante grande desta saudação de Cristo, porque o que nós temos aqui são os discípulos absolutamente amedrontados. Nós vimos no sermão de despedida, o próprio Cristo fala: aquilo que eu sofrer, vocês também sofrerão. E eles então estavam ali naquela expectativa, certos de que a qualquer momento a guarda romana, a mando dos principais sacerdotes, dos principais judeus, viria também atrás deles, por terem sido eles seguidores e discípulos do Mestre, né? Então eles estavam extremamente amedrontados desde a morte de Cristo, e por isso estavam ali trancados. Então, Cristo chegar e falar: Pai seja convosco, é para eles então um alívio, um alento, porque agora eles que estavam amedrontados, agora passam a ter a segurança e a certeza de sua fé naquele Cristo que venceu a morte. Vamos fazer um comparativo. Abre comigo lá em Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 40 e 41, para nós fazermos um contraponto. Atos 5, 40 e 41. Os apóstolos que são citados aqui são Pedro e João. Nós lemos aqui então o seguinte: chamando os apóstolos, aqui o sinédrio, né, chama os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Então veja a diferença que há entre aqueles discípulos que antes estavam extremamente amedrontados e trancados dentro de casa, com esses discípulos agora, que estão prontos a sofrer e, se necessário, até morrer em nome de Cristo, e ainda se sentirem então
alegres por se acharem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Veja que contraste intenso e muito nítido em relação a esses dois momentos daqueles homens, né? Fica aqui também já bastante claro que se a ressurreição fosse uma mentira, com certeza não levaria aqueles homens a uma fé tão fervorosa e tão genuína a ponto de se colocarem dispostos a oferecer a própria vida. Ninguém faria isso por uma mentira. Então eles que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo foram tomados então de intrepidez tal e de coragem tal que passaram daqueles homens acuados dentro de uma casa para aqueles homens dispostos a sofrer pelo nome de Jesus. O fato de Cristo se mostrar e apresentar também as marcas da crucificação provavelmente nos dão algum sinal acerca de como é esse corpo glorificado, né? Provavelmente havia alguma questão que nós vimos que todas as vezes que Jesus aparece, inicialmente ele não é reconhecido. Então, quando ele se coloca ali no meio deles, a primeira coisa que ele tem que fazer é mostrar os sinais dos cravos e o sinal da lança também, né? Então, aponta aí para a questão de que há alguma questão outra no que diz respeito a esse corpo glorificado que dificulta então este reconhecimento. Logicamente, os evangelhos, o relato da Escritura, não nos aponta de maneira suficiente como detalhadamente este aspecto, né? Mas então essa evidência lança então esta luz sobre, quer dizer, essa luz não, né? Mas esse aspecto em relação ao corpo glorificado de Cristo, né? Então, nós vimos até agora então essas duas aparições de Cristo que se deram em Jerusalém. O capítulo 21 vai narrar então agora o encontro de Cristo com os próprios apóstolos. Salvo engano, no relato de Lucas, Cristo aparece às mulheres e pede, vai e avisa meus irmãos que se encontrem comigo na Galileia. Então, aparentemente é o que eles fazem. Os discípulos então se encontram agora às margens do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, provavelmente em obediência ao próprio pedido do mestre, né, de que eles se encontrassem com ele lá. Então, façamos a leitura agora do capítulo 21, a fim de que acompanharmos então a narrativa deste terceiro encontro. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?
Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, perceba que nós temos um relato que se parece bastante com dois outros relatos. O primeiro deles é a pesca milagrosa. Vocês vão se lembrar que, igualmente, alguns dos discípulos tinham tentado pescar a noite inteira e não tinham conseguido pescar nada. Cristo então se apresenta no raiar do dia, solicita então que eles novamente lancem a rede e então a quantidade que eles pegam é enorme. Naquela ocasião da pesca maravilhosa, ao final é que Cristo faz o convite a alguns deles, dentre eles Pedro, a fim de que fossem pescadores de homens. Então, igualmente, o que nós vemos é um relato muito parecido com aquela situação em que inicialmente Pedro fora convocado como pescador de homens. E é então, no que se segue, quando Cristo por 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o amava, o que nós temos aqui também é um relato muito parecido com as 3 vezes em que Pedro nega a Cristo. Vejamos aqui, versículo 9, fala o seguinte: Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Leia comigo João capítulo 18, verso 20. Quando Pedro e João então estão acompanhando ali o julgamento de Cristo. João capítulo 18, verso 20. João 18, versículo 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ou seja, na primeira negação, Pedro então aparece ali tentando se aquecer na beirada de um braseiro. E quando eles descem do barco, há também ali um braseiro aguardando eles. Logicamente que esse aqui foi usado para assar pães e cozer também alguns peixes. E então o que se segue são as 3 perguntas, as 3 vezes em que Cristo argue Pedro, comparadas então aí com as 3 vezes que Pedro também o nega, perguntando, Pedro, tu me amas? Então por 3 vezes Pedro responde que sim, e por 3 vezes também ele recebe ordens do mestre, A primeira delas é: apacenta os meus cordeiros. É consenso entre a maioria dos comentaristas de que no texto original há algumas diferenças. Por exemplo,
o verbo que Cristo usa para perguntar se Pedro ama. No princípio foram usados dois verbos diferentes, né? Mas é consenso entre eles que João emprega os dois verbos ao longo da epístola para tratar a questão de amor, então que não teria uma grande diferença. E eles apontam também que não há nenhuma grande diferença no que diz respeito às três ordens, né? Contudo, se nós vermos, há alguns detalhes, né? A primeira ordem de Cristo é: apacenta os meus cordeiros. O cordeiro normalmente é a ovelha mais jovem, né? Então, quando ele fala em apacenta os meus cordeiros, talvez, quem sabe, ele esteja tratando acerca daqueles que são mais jovens na fé. Quando ele fala, então, na segunda vez, agora, pastoreia as minhas ovelhas, ele está falando agora já de alguns cristãos que não são tão jovens na fé, vamos dizer assim, e pede, então, que Pedro os pastoreie, ou seja, que os guie, né? Apacentar, o significado de apacentar é conduzir ao pasto, ou seja, tem mais a ver com a alimentação, né? Então, quando ele fala apacentar os cordeiros, provavelmente ele está falando de um alimento que não é próprio para cordeiros, não é próprio para ovelhas, né? E passa então o pastoreio das ovelhas e, por fim, também apacenta as minhas ovelhas, ou seja, de uma certa forma nós vimos aqui alguma diferenciação no que diz respeito a essas três ordens, né? Apesar, assim, de numa linha reta, nós podemos dizer que sim, entre elas o significado é muito parecido, mas se nós olharmos esses detalhezinhos, tem algumas nuances diferenciadas. Você vai se lembrar também que vamos ver se eu não marquei aqui, deixa eu ver se eu encontro. Estou localizando. Enfim, Cristo fala a Pedro, pede a Pedro que ele, quando Jesus não estiver mais com ele, que ele ajude os irmãos, ou seja, ele coloca sobre Pedro a responsabilidade, então, de guiar os discípulos, não só a igreja, mas também os demais discípulos em sua ausência. Vamos ver o resultado disso, então, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 5. Perdão, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, os versos 2 a 4. São as ordens que Pedro deixa acerca do ministério, ou seja, aqueles que detêm o ministério pastoral. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, vejamos então que este Pedro, então, que neste momento está sendo restaurado à sua condição de discípulo, ao seu ministério, né? Ele que havia negado a Cristo, e como nós sabemos, a própria Escritura declara: aquele que me negar diante do meu Pai, eu também o negarei aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então, há necessidade, então, de que Pedro seja restaurado à sua condição de discípulo, ao seu ministério apostólico, a fim de que ele pudesse, então, receber de Cristo essas ordens. E como nós vemos, ele próprio já, e quando vai escrever suas epístolas, suas cartas, ele coloca, então, esses mesmos deveres como sendo recomendáveis àqueles que exerciam o presbiterato. Então, vejamos aqui como nós terminamos de ler o verso 20, o capítulo 20, os versículos 30 e 31 dão a impressão de que é o final do capítulo, né? O final da epístola. Eles têm um tom de conclusão, né? E aí, então, deve perguntar: seria então
os versículos 30 e 31, o final da epístola, né? E com isso, então, o capítulo 21 teria sido escrito posteriormente. É uma discussão entre os estudiosos, tá bom? Mas, ao que tudo indica, o capítulo 21 foi escrito depois do capítulo 20, né? E ele traz, então, em sua narrativa, dois esclarecimentos importantes. Primeiro, ao narrar essa reconciliação de Pedro e a restauração do seu apostolado, confere então novamente a autoridade que Pedro necessita para conduzir então a igreja nos seus momentos iniciais. Então, provavelmente essa escrita posterior visava então esclarecer acerca dessa autoridade de Pedro, a fim de legitimar o seu apostolado já ali a partir da igreja nascente, como nós vamos ver sua atuação no livro de Atos, e muito provavelmente também para poder lançar luz sobre essa questão de que João não morreria, né? João seria imortal, né? Falando que aquilo foi só uma repreensão de Cristo ao próprio Pedro, né? Então, acredita-se então que esse capítulo 21 tenha sido escrito por João, talvez por alguns de seus discípulos, né? A pedido dele, justamente para esclarecer estes dois pontos, ok? Então, nós tivemos então essa oportunidade de analisar então a ressurreição à luz destes três encontros, né? E vejamos que o encerramento do capítulo 20, que, como nós vimos, são os dois versículos chave dessa epístola, eles acontecem exatamente quando o clima, o mais importante de todos os sinais relatados na carta, que é a ressurreição, né? Então, é justamente após esse clímax que vem então essa conclusão de João, quando ele fala: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, é na ressurreição então que estes sinais encontram sim o seu ápice, né? Ou seja, o seu ponto mais alto, né? A fim de testificarem de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é a verdade, ele é a vida, e aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, para nós encerrarmos essa questão da ressurreição, eu gostaria de ler esse trechinho retirado do comentário de Meyer Perman, que diz o seguinte: ao examinarmos a narrativa da ressurreição, notamos quão marcantemente as aparências do Senhor atendiam às necessidades de vários tipos de pessoas. Maria, com seu coração cheio de lealdade, recebeu consolação. Pedro, o arrependido, foi perdoado e restaurado. Os dois pensadores no caminho de Emaús receberam convicção, e os 10 discípulos, amedrontados, receberam confiança e forças, enquanto Tomé foi transformado de duvidador em crente firme. Para todas essas pessoas, a presença do Cristo vivo demonstrou ser o suficiente, né? Então, Cristo foi suficiente em sua ressurreição para atender às demandas de todos esses corações que, de um modo ou de outro, encontravam-se ali em certo desespero e tristeza pela partida do Mestre. Irmãos, que igualmente nós possamos também, ao lermos esta epístola e acompanharmos a narração de João acerca de todos esses sinais e tudo aquilo que Cristo operou, que nós também possamos solidificar ainda mais a nossa certeza de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que, assim crendo, nós também possamos ter vida no nome dEle. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Espero que nós tenhamos aí tido momentos de crescimento diante da palavra nessas 3 lições, ok? Ficamos aí à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Alguém querendo algum tipo de material, conversa com a gente pode ver. Se ficar com algum outro tipo de dúvida, quiser se aprofundar mais, a gente pode tentar ajudar vocês, né? Que
Quero agradecer mais uma vez nosso irmão Eduardo aí pela parceria em mais este quadrimestre, não é isso? Então a gente se encontra a partir do próximo ano aí, no novo ciclo que for proposto pelo Ministério de Educação, ok? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que vocês tenham aí um ótimo domingo na presença de Deus, e havendo qualquer dúvidas, havendo qualquer acréscimo, qualquer comentário que os irmãos queiram fazer, por favor, façam lá no grupo do Zap, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó bondoso Deus, por podermos percorrer esses 21 capítulos, ó Pai, do relato dos sinais, ó Deus, operados através de Cristo, ó Pai Santo, sinais esses que testificam, ó Pai, Ele como sendo Cristo, Teu Filho, e que assim, ó Deus, possamos ser também, ó Pai, ter também renovados a nossa convicção, e que assim, ó Deus, crendo, possamos também ter vida, ó Pai Santo, no Teu nome. Perdoa, Deus Santo, os nossos pecados, guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um abraço a todos.